O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da nossa salvação. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus vai para uma região estrangeira, entra numa casa e quer que ninguém saiba, e não quer que ninguém saiba que ele está lá. Talvez as perseguições que vinha sofrendo Jesus diante de fariseus e mestres da lei, faça Jesus querer se afastar um pouco. Mas a fama de Jesus era maior do que ele podia imaginar. E mesmo nessa terra estrangeira, uma pagã, uma sírio-fenícia, vem até Jesus pedir a cura de sua filha, atirando-se totalmente aos pés do Mestre. Neste ponto, nós podemos entender algumas questões. Primeiro, não havia dificuldade para os pagãos, pessoas de outros povos, se aproximar de Jesus. Nós sabemos que o judaísmo, os judeus buscavam se afastar dos outros povos, mas não há dificuldade dos outros de aproximarem dos judeus. Quem cria as barreiras, muitas vezes, quem criava as barreiras não eram os outros povos, mas sim o povo judeu, com a sua lei de pureza e impureza. Depois, nós percebemos uma resposta dura de Jesus diante desta mulher. Utilizando a fala da época, da cultura da época. Para os judeus, os pagãos eram chamados de cachorros. Era uma forma de humilhação, de discriminação aos outros povos. Para os judeus, o cachorro era um animal impuro, não entrava nas casas. Eles evitavam o contato com esse animal. Já na cultura dela, os cachorros faziam parte das casas, comiam sobra das mesas. E ela, dentro de sua cultura, vai responder a Jesus com muita sabedoria. Até os cachorrinhos têm o direito das sobras que caem da mesa. E aqui nós podemos refletir algo muito importante para a nossa vida. A importância das pessoas que entram em nossa vida e nos ajudam a alargar os horizontes de nossa fé. Jesus havia falado dentro da limitação de sua época, e essa mulher ajuda-o a compreender que Jesus, sendo Filho de Deus, vai muito além apenas a relação ao povo judeu. Alguns detalhes do texto nos chamam um pouco a atenção. Talvez possamos refletir um pouco nessa linha de quantas pessoas entrando em nossas vidas nos ajudam a alargar o horizonte de nossa visão. É claro que Jesus está em território estrangeiro, busca uma casa anônima e provavelmente contato com estrangeiros. Não há esse grande preconceito, mas Jesus parece provocar essa mulher com sua fala, falando dentro da cultura de sua época, de seu povo.
Ela mostra uma grande fé e uma capacidade muito grande de dar uma resposta sábia a uma provocação. Ela não para no obstáculo da cultura e consegue responder a esse obstáculo de forma tão bonita e dentro até dos ensinamentos de Jesus. Jesus então vai dizer a ela que por causa do que ela acabava de dizer, a filha já estava curada. E assim, nós percebemos um grande ato de fé dessa mulher. Uma mulher estrangeira, que não é da cultura judaica, mas que busca a Jesus, que se coloca aos seus pés, se ajoelha, que tem a certeza de que nele encontra a cura de sua filha, uma profunda confiança, e que não para no obstáculo, mesmo diante de uma resposta tão dura a princípio. Esse exemplo de fé nos ajuda muito a questionar a nossa própria fé. Será que nós conseguimos vencer os obstáculos que são colocados? Será que temos essa capacidade de ultrapassar os limites para nos aproximar de Jesus? Será que confiamos tanto nele assim? A beleza da fé desta mãe que busca a salvação de sua filha, a cura de sua filha. E esse Deus que nos ajuda a percebermos que é nos fatos da vida que vamos descobrindo a sua vontade. Esse texto ajuda a alargar o horizonte do Evangelho, que não veio para um povo, mas era a recuperação, a restauração do reino para todos os povos. Que o Senhor nos ajude a vivermos nesse espírito de abertura e que nós não nos fechemos e criemos obstáculos para que a palavra de Deus aconteça. Que assim seja. Amém. Um grande abraço a todos.